Graça e paz, povo de Deus, povo da fé, que Deus vos abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus, que tenham uma ótima terça-feira na presença de Deus. Que esta terça-feira seja acumulada com as mais ricas bênçãos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sobre a sua vida, sobre a sua família. Esses são os meus mais sinceros votos, passando por aqui na manhã dessa terça-feira para deixar uma breve meditação nas Escrituras Sagradas, uma porção da Palavra de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus. O texto que eu gostaria de meditar com os queridos se encontra no segundo livro das Crônicas de Israel, capítulo 20, e o verso de número 18 a seguir, que diz assim: Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor. Levantaram-se os levitas, dos filhos dos coatitas, dos filhos dos coraitas, para louvarem ao Senhor, Deus de Israel, com voz muito alta. E pela manhã, cedo, se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Graças a Deus. Olha que interessante esse texto. O contexto histórico, a situação aqui do texto é que Josafá e todos os moradores de Jerusalém estão debaixo de uma forte ameaça de 3 exércitos que se levantam e que começam a ameaçar o rei Josafá e todos os moradores de Jerusalém. Uniram-se 3 exércitos com o intuito de saquear Jerusalém, destruir com o governo de Josafá. A ameaça foi tamanha, alguns vieram, ou seja, trazer as notícias para Josafá, que contra ele, contra Jerusalém, contra o povo de Deus, estava vindo uma grande multidão. E com certeza essa multidão não vem para brincar, essa multidão vem para desaforar, para tentar de todos os meios arrancar Josafá do trono, destruir Jerusalém, saquear Jerusalém, envergonhar o povo de Deus. Só que a minha Bíblia, a sua Bíblia, diz que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Salmo 30, o verso 5. A Bíblia também diz, no Salmo 34, verso 19, Davi diz: Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. O Senhor de todas os livra. Então, entenda que eles estão debaixo de uma ameaça. A Bíblia Sagrada diz que Josafá vai se posicionar com toda Israel, com toda a cidade de Jerusalém, Judá, Benjamim, e ambos vão se colocarem a buscar a Deus em um clamor. Vão unir-se em um clamor, invocarão o Senhor nosso Deus. Nós sabemos que todos aqueles que invocam ao Senhor, Ele responde. Nós sabemos que quando nós clamamos, Deus responde-nos coisas grandes e firmes que nós não sabemos. É o que diz a palavra em Jeremias capítulo 33 e o verso de número 3.
eles se colocam a buscar ao Senhor. E eu não sei quais são as situações que você tem vivido, quais são os tipos de ameaça que você tem sofrido. Eu não sei quais são as projeções do inferno, a investida do diabo contra você, contra a sua vida, contra a sua família, contra os seus projetos. Eu só sei de uma coisa, e eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nesta hora. Não se desespere, não fique atormentado, não se desespere. Se Deus está permitindo que esta situação chegue até a sua vida, é porque Ele tem algo extraordinário reservado por detrás dessa prova, por detrás desta aflição, por detrás desta aparente dificuldade que se levantou contra a sua vida. Então, entre meias tempestades, os intempéries da vida, nós devemos nos posicionar assim como Josafá se posicionou. A Bíblia diz que a princípio, quando ele recebe a notícia, ele teve medo. Mas esse medo foi um medo construtivo. Foi um medo que provocou a usar as armas espirituais a fim de que aquela situação fosse sanada na sua vida. A Bíblia diz que ele teve medo, mas ele se colocou a buscar ao Senhor. Ele apregoou um jejum, ele convocou os demais para que unindo a fé com ele, pudessem clamar a Deus. E a Bíblia Sagrada diz que em resposta à oração, Deus levanta um profeta. É por isso que Josafá, no texto que ora acabamos de ler, ele usa a seguinte expressão: credes no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos vossos profetas e prosperarei. Todas as vezes que você estiver passando ou sofrendo algum tipo de pressão e adversidades impostas por Satanás e por inferno ou pelas situações, lembre-se, quando você clamar, Deus sempre há de levantar alguém com uma voz profética, com uma palavra de direcionamento por parte de Deus para te aconselhar. Você deve estar atento a esta verdade. Deus sempre há de levantar um profeta, alguém munido de autoridade, revestido de autoridade de Deus, para lhe transmitir aquilo que diz ao Senhor. E cabe a nós, atentarmos para as palavras de Deus, crer de todo o nosso coração, não sermos tomados pela incredulidade. Tem muita gente que em meio às provas, em meio às lutas e às adversidades, deixam de dar ouvido ao conselho de Deus, à palavra de Deus, à direção que vem por parte de Deus, para dar ouvido ao medo, à incredulidade, ao desespero, ao desânimo. Que você possa se posicionar, assim como Josafá e toda Jerusalém, diante da resposta de Deus. A resposta de Deus para aquele povo foi, no versículo 12, ou seja, no versículo de número 14 diz: então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais. Olha que interessante, não temais, ou seja, lança fora o medo. Não, nem vos assusteis, ou seja, não fiquem pasmados, assustados com as más notícias, com aquilo que veio de forma repentina para tirar sua paz, para roubar sua fé, para tentar gerar instabilidade espiritual. Não deem ouvido a essas notícias. Mas ele diz aqui, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Nós temos um Deus que peleja por nós. Nós temos um Deus que vai à frente das nossas lutas, das nossas guerras. A Bíblia revela dos nomes usados em relação ao nosso Deus é que é Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Então ele está adiante de nós. E segundo o que ele disse para Josué, que nem o mal se susteria diante dele, assim como Deus havia sido com Moisés, Deus seria com Josué. E o Deus de Moisés, o Deus de Josué, é o meu Deus, é o seu Deus, é o nosso Deus. Então o mal pode se levantar, as tempestades podem se levantar. É normal isso na vida de qualquer um, né? Mas a questão é, se nós estivermos no centro da vontade de Deus, vigilantes, atentos
orando, clamando e confiando no Senhor, Ele nos enviará a resposta. Ele cuidará de cada situação das nossas vidas. Ele será o socorro bem presente. Ele fará por nós aquilo que para o homem é impossível que seja feito. Então, a palavra de ordem para você nesta manhã, nesta terça-feira, há um dia todo pela frente para você enfrentar. Deus é contigo, não temas. Permanece firme, ouça o conselho de Deus. Esta peleja Deus assumiu, já assumiu o controle, o comando. Deus está à frente, Ele é o nosso grande general de guerra. Se Deus assumiu, aí a Bíblia diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é conosco, não haverá nenhum tipo de poder de resistência daqueles que tentam e se opõem contra a nossa fé. Então é só uma questão de tempo. Deus mudará completamente esta situação que você está enfrentando. Ao invés de maldição, essa situação é para que você seja abençoado. Até o que era para dar errado já deu certo em nome do Senhor Jesus. Até aquilo que parecia ser o fim, né? Deus está dizendo para você, o que era para dar errado já deu certo. Deus vai reverter o quadro da sua história. Deus vai transformar completamente essa situação para a glória do nome dele. Você verá diante dos teus olhos, você contemplará diante dos teus olhos a manifestação do poder de Deus, dos cuidados desse Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Todo decreto do inferno lançado contra a sua vida cai por terra agora, em o nome do Senhor Jesus. Em o nome do Senhor Jesus. Todo mal, toda palavra de maldição, tudo aquilo que Satanás projetou e tem tentado para tentar frustrar os projetos, os planos de Deus contra a sua vida, estão sendo frustrados agora em nome do Senhor Jesus. Deus está quebrando o arco, cortando o laço, queimando carros e cavaleiros do fogo agora, tudo aquilo que tem se levantado contra a sua vida. O nosso Deus está colocando por terra nesta hora. Creia em nome de Jesus. Josafá e todo o povo ora, Deus levanta o profeta, a resposta vem no dia seguinte, logo pela manhã. Eles já se colocam a louvar, a adorar. E este é o segredo da vitória. Satanás quer ver você desestabilizado emocionalmente, desestruturado espiritualmente ante as notícias e as suas ameaças. Nós temos que nos posicionarmos como Josafá. Ele, tomando conselho com os demais, coloca cantores diante de todo o exército armado. E a Bíblia diz que quando eles começam a louvar com júbilo, quando começam a adorar ao Senhor, a Bíblia diz que o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os da montanha de Seir. Ou seja, o louvor fez com que Deus se movesse em favor. Aquele posicionamento é uma declaração de fé, pois eles estão crendo na providência de Deus. Só canta, só glorifica, só exalta entre meio às lutas e às adversidades quem de fato crê nas promessas de Deus. Deus havia dito amanhã, no fim deste vale, posicionem-se, parai, ficai em pé, contemple o grande livramento que lhes dará o Senhor. Nessa peleja, vós não tereis que pelejar. Olha só que interessante. Deus havia dito e agora eles vão usar a fé. E a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Se Deus disse, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Se Deus prometeu algo para mim, para você, fica tranquilo. Creia em nome do Senhor Jesus. Creia naquilo que Deus disse. Porque em relação aos métodos que ele usará, isso é problema de Deus. O que é certo é que ele cumprirá cada promessa feita na minha vida e na sua vida para a glória de Deus. Qual o nosso posicionamento ante as promessas de Deus em meio aos intempéries, às adversidades e às ameaças do diabo? Vamos continuar louvando a Deus, sendo fiéis a Deus, permanecendo no centro da vontade de Deus. Esta é uma manifestação de confiabilidade naquilo que Deus diz. E é essa a reação que Deus espera dos seus filhos em relação àquilo que Ele diz, em relação àquilo que Ele promete.
Josafá e toda Jerusalém se posicionam. Vamos louvar, vamos adorar, vamos glorificar ao Senhor. O resultado, no versículo de número 23, é que porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir para os destruir e exterminar. E acabando com eles, com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir. Deus confundiu os inimigos. Deus confundiu os inimigos. Deus fez com que aqueles inimigos se autodestruíssem. Por quê? Porque o povo de Deus se posicionou em louvor, em adoração, em gratidão a Deus. Como é que eu revelo que eu de fato creio no Senhor? É quando entre meio às lutas e às adversidades, eu não fico murmurando pelos cantos, eu não fico duvidando daquilo que Deus disse, não, mas eu me posiciono em louvor, em adoração, em gratidão ao Senhor, na certeza, na plena convicção que Ele fará segundo aquilo que Ele mesmo determinará. Quando nós cremos de fato e de verdade naquilo que diz o Senhor, na palavra de Deus, uma palavra profética de alguém inspirado por Deus, que nos traz a resposta, o resultado é certo. A vitória vem para a glória e louvor do Deus Todo-Poderoso. Agora, ao invés de serem desbaratados, agora, ao invés de serem destruídos, ao invés, pelo contrário, Deus mudou diante dos olhos dele toda aquela circunstância. Eu estou profetizando para a tua vida nesta hora. Deus mudará completamente, ou seja, as circunstâncias que você tem vivido no dia de hoje. Ao invés de vergonha, tu terás dupla honra em nome de Jesus. Ao invés de perda, você terá ganha. Você terá ganho para a glória de Deus. Ao invés de derrota, você já é, nós em Cristo somos mais do que vencedores. Deus tem uma grande vitória para a tua vida por detrás dessa tempestade toda, em nome do Senhor Jesus. Ao invés de sair perdendo, eles sairão ganhando. Porque a Bíblia diz, no verso de número 25, que quando Josafá e o povo vieram para saquear os despojos e acharam ali fazenda, objetos preciosos, tomaram para si, não podiam levar mais. 3 dias eles se colocaram a saquear os despojos, porque era muito, olha só. Deus transformou a maldição em bênção. Deus mudou completamente o decreto do maligno. E ao invés de serem saqueados, eles é quem saquearam. Ao invés deles, do povo de Deus, saírem perdendo, eles é que saíram ganhando. Eles é que saíram em vantagem. Aí Deus está dizendo até que aquilo que está nas mãos do inimigo, Deus entregará nas suas mãos para a glória e louvor do nome dele. Então fique aí com esta palavra, em nome de Jesus, creia de todo o teu coração. Deus mudará completamente a tua sorte, a sua vida. Essa situação atual não terminará assim. O nome do Senhor será glorificado através dessa circunstância toda, para a glória de seu nome. Que Deus te abençoe. Eu peço que os irmãos que estiverem acompanhando compartilhem esta live, porque existem muitas pessoas precisando ouvir esta mensagem. Tenha uma ótima terça-feira. Que Deus abençoe abundantemente em nome do Senhor Jesus.